Estado ultrapassa 52 mil casos confirmados de Covid-19. Prefeito de Natal autoriza a abertura de academias com ar-condicionado. Aplicativo desenvolvido na UFRN promete monitorar sintomas da doença. E o Curta Caicó, que este ano acontece em formato digital para manter o isolamento social. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020, o TVU Notícias está no ar. O estado do Rio Grande do Norte já tem mais de 52 mil contaminados pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual de Saúde contabilizou 536 novos casos. Os números atualizados da Covid-19 no estado mostram que 52.566 pessoas já contraíram a Covid-19. Já os casos suspeitos somam 63.245 pessoas. O novo coronavírus já fez 1.926 vítimas. Estão em investigação 208 óbitos. Nas últimas 24 horas, 2 pessoas morreram. De acordo com Samara Dantas, coordenadora das redes de atenção à saúde, a taxa de ocupação de leitos continua caindo. Nós temos 60,7% é a taxa geral de ocupação do estado de leitos Covid, das quais temos 436 pessoas internadas em leitos públicos e privados, das quais 219 pessoas estão em leitos críticos e 217 pessoas em leitos clínicos. Por região de saúde, podemos inferir que na segunda região de saúde, a taxa de ocupação ela está em 83%. Na terceira região de saúde, a taxa de ocupação se apresenta em 0%. Na sétima região de saúde, a taxa de ocupação está em 54,6%. Na primeira região de saúde, também temos 0% de ocupação em leitos Covid. Na quarta região de saúde, a região apresenta 86% de ocupação. E na sexta região de saúde, a região de Pau dos Ferros, apresenta uma ocupação de apenas 22% em leitos Covid. A taxa de isolamento, o índice de isolamento social, ele se apresenta em 37%, um pouco menor comparado com dias anteriores. Apesar da redução dos números absolutos de incidência da Covid no estado, Samara Dantas chamou a atenção das pessoas em manter o distanciamento social. A gente reitera aqui o pedido a toda a população potiguar, que ainda se faz urgente, ainda se faz imprescindível que adotemos, que continuemos utilizando das medidas de proteção, das medidas de precaução, protegendo a população que ela é mais vulnerável, a população que ainda tem mais comorbidade, para que a gente continue a cada dia num cenário mais favorável da pandemia. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Município de Natal a autorização de funcionamento para academias com ar-condicionado e outros estabelecimentos. O jornalista Jorge Silva tem outras informações. A fração 2 da fase 3 da retomada das atividades econômicas em Natal tem início hoje e permite a reabertura de academias, clubes, box e similares, que funcionam com sistema de ar-condicionado. Os estabelecimentos devem seguir uma série de regras previstas nos protocolos sanitários. Uma delas é limitar a quantidade de clientes e a manutenção de distância de 6 metros entre uma pessoa e outra. O PROCON municipal e a Secretaria Municipal de Defesa Social vão atuar em conjunto com outros órgãos para garantir o cumprimento das normas de segurança. Estamos com a fiscalização bem ampla, que envolve todos os órgãos, não só o PROCON, mas várias secretarias, Census, SENDES, CEMURB, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, a Guarda Municipal. Nós estamos com a fiscalização bem ampla, não só com as academias. As academias
porque a partir do dia de hoje, dia 4 de agosto, as academias com ar-condicionado foram permitidas a reabrir. Mas mesmo essas academias com ar-condicionado, elas podem ligar os ar-condicionados, mas tem que permanecer com as portas abertas para que haja essa troca com a ventilação natural. O decreto municipal de hoje também permitiu a reabertura das praças de alimentação e o aumento para 50% da capacidade dos shopping centers. A fiscalização também será intensificada nesses locais. Também estamos na fiscalização desses detalhes também para ver as condições em que os shoppings vão funcionar e principalmente nas praças de alimentação, todo mundo de máscara, só podendo retirar a máscara quando for se alimentar, quando for beber, né? o seu refrigerante, o seu suco, ou a sua água. Então, terminou de se alimentar, terminou de consumir qualquer líquido e beber, então recoloca a máscara continua obrigatória. O Conselho de Saúde de Natal criticou a decisão da Prefeitura em aumentar a flexibilização da economia. Para a entidade, a pandemia ainda não está controlada na capital potiguar. Em um momento que Natal está sitiada por municípios que encontram-se com altas taxas de transmissibilidade pela Covid-19. Ao contrário, este é o momento de uma grande articulação, de uma ação coordenada entre Prefeitura de Natal e Governo do Estado, junto a esses municípios circunvizinhos, para aumentar as restrições ao funcionamento de serviços ou aumentar o isolamento, a taxa de isolamento social. Só assim nós conseguiremos, em 2 semanas, retomar as atividades com maior segurança e levar o Rio Grande do Norte, a região metropolitana, ao patamar de queda consistente na transmissibilidade. Hoje pela manhã, representantes de diversos órgãos do governo estadual e municipal fizeram uma ação de conscientização sobre as medidas de prevenção à Covid-19 e de enfrentamento à violência. A ação, que faz parte do programa RN Mais Saudável, aconteceu na Avenida da Pompeia, na Zona Norte de Natal. Além de conscientização sobre medidas de prevenção à Covid-19, houve distribuição de máscaras e diálogo sobre a cultura de paz. Os representantes de diversos órgãos, incluindo a Polícia Militar, Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, Polícia Rodoviária e Defesa Civil, orientaram sobre combate à violência, incluindo a violência contra a mulher e violência no trânsito. Estamos aqui com a grande equipe do governo da RN, com comunitários da região, aqui Jéssica, aqui Jefferson, a Cengida aqui presente, a CPRE, RN Protegido, fazendo uma ação intersetorial, ação dialogando com a população, entregando máscara de combate às medidas e também de medidas à biossegurança do Covid e também ações de violência contra as mulheres, que são muitas mulheres que são violentadas no mundo, na Zona Norte e em Natal, no Rio Grande do Norte. Satisfação que o Esquadrão Águia colabora com a população, ajudando a todos os órgãos responsáveis para que desempenhem bem a função de combate ao coronavírus. O CPG entrando com a fiscalização e orientação nos locais onde existem as operações e as medidas preventivas de acordo com o estabelecido pela Organização Municipal da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Estamos juntos aqui com a RN Mais Saudável fazendo uma campanha de conscientização, de trazer a importância de a gente estar evidenciando os casos de violência, de que estimulando as mulheres a denunciarem casos de violência doméstica, dada essa situação de pandemia e de maior reclusão, mas que se faz necessário que as pessoas denunciem, que as mulheres não se sintam intimidadas a não procurar apoio, a não procurar as outras instituições que podem acolhê-la e que podem estar ajudando a resolver essa situação de opressão, de violência.
O Ministério da Economia alterou as regras de movimentação de servidores federais. A nova portaria entrou em vigor ontem e já recebe críticas de sindicatos aqui do Rio Grande do Norte. Para eles, a medida objetiva sucatear ainda mais o serviço público federal. De acordo com as novas regras, haverá duas modalidades de movimentação: a indicação consensual e a outra por meio de processo seletivo. Na primeira modalidade, os órgãos e entidades interessados são parceiros na movimentação do servidor. Eles acertam os termos e prazos. Após a concordância do servidor, o pedido é feito pelo dirigente da área de gestão de pessoas. Já a modalidade por meio de processo seletivo se dará por interesse da administração. O órgão interessado irá selecionar os candidatos com base no perfil, no mérito, na transparência e na isonomia. De acordo com o Ministério da Economia, só esse ano foram movimentadas 728 pessoas para órgãos com carência de mão de obra. O governo espera que com essa portaria, essa movimentação aumente. Para os sindicatos de servidores públicos, essa medida de Paulo Guedes apenas retira servidores de um local para outro, deixando o órgão do qual o servidor saiu sucateado por falta de recursos humanos. Para os sindicatos, a solução não deve vir de facilidade de movimentação, mas na realização de concursos públicos para preencher o déficit de servidores em serviços essenciais para o atendimento à população. Isso vai criar um problema seríssimo, sem contar que isso é um verdadeiro sucateamento do serviço público. Sem contar também que cada dia que passa, mais difícil fica para se fazer um concurso público nesse país, que é a porta de entrada do servidor, das pessoas no serviço público. Milhares de pessoas estão desempregadas nesse país, esperando uma oportunidade para entrar no serviço público. O governo vem com essa portaria para derrubar, colocar sob terra a oportunidade de concurso público. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte deve retomar o atendimento presencial a partir do próximo dia 17. Essa é a primeira fase de um plano que conta com outras 2 etapas. O plano de ação de retomada das atividades presenciais da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte foi planejado para acontecer em 3 fases distintas. A primeira deve começar a partir do próximo dia 17. O plano foi elaborado por uma comissão formada por magistrados e servidores do tribunal e considerou a opinião de autoridades internacionais e locais de saúde. O entendimento foi de que a retomada deve ser gradual e acontecer em 3 fases, iniciando com até 30% dos servidores. No plano publicado ontem, há orientações para os públicos interno e externo sobre o funcionamento das unidades administrativas e judiciárias do TRT a partir deste mês. O documento com as informações está no site do tribunal. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte lançaram essa semana um aplicativo que consegue monitorar os sintomas da Covid-19. O repórter Elias Bernardo tem mais informações. O aplicativo Epidemiologia Laboratorial com Inteligência Artificial na Saúde, o Elias, desenvolvido por pesquisadores da Escola de Ciências e Tecnologias da UFRN, tem como objetivo monitorar e orientar as pessoas sobre os sintomas da Covid-19. A iniciativa pode ajudar a diminuir o número de pessoas que procuram os hospitais nesse momento e assim também evitar que sejam expostas desnecessariamente ao vírus. Visa monitorar a temperatura, frequência respiratória e pulsação do usuário, além de sintomas relacionados ao Covid-19. Essa ferramenta é importante para o usuário monitorar a sua condição de saúde ao longo do tempo, enquanto nos auxilia na construção de um panorama geral da saúde da população. O aplicativo utiliza um sistema de inteligência artificial que basicamente consiste em fazer com que computadores simulem o pensamento humano. Sendo assim, a ferramenta consegue identificar a situação do paciente com relação à Covid-19, desde os casos mais simples até as situações mais graves. Encontrar qual é o perfil dos pacientes que estão
com Covid. Como assim o perfil, né? Se a gente for observar, um especialista ele consegue olhar os dados e dizer automaticamente ou de imediato qual é a situação daquele paciente. Se é uma situação simples, né, uma situação mais inicial, ou se é um problema mais grave, mais avançado, né? Então, a partir dessa visão crítica do especialista, ele dá o diagnóstico. O resultado desse módulo de inteligência artificial, ele vai ajudar os gestores a ter um panorama de como é que está a situação do Covid, né? De como é que está o espalhamento, de como é que está o agravamento, né? De como é que está a situação, de modo geral, dos pacientes. Para utilizar, o usuário precisa fazer um cadastro no aplicativo, fornecer as informações pessoais solicitadas e, em seguida, realizar as seguintes medições: temperatura, sinais vitais, frequência respiratória e pulsação, e ainda registrar os valores no sistema. Além disso, a pessoa deve informar se possui outras doenças, como, por exemplo, diabetes e asma. Dentro de su propio, de sua própria configuração e algoritmo, ele tem um algoritmo para ele poder aprender da própria pessoa, ou seja, o ciclo circadiano da pessoa, para poder fazer uma análise com as patologias existentes que dá, nestes momentos, várias doenças, especificamente Covid. Quem desejar pode baixar o aplicativo, que já está disponível gratuitamente na Google Play Store. Elias Bernardo para o TVU Notícias. O governo do estado liberou o retorno dos treinamentos de futebol no dia 15 de julho. Desde então, a Federação Norte Rio-Grandense de Futebol e os 8 clubes participantes do Campeonato Potiguar se reúnem para debater o retorno da competição. Os jogos devem ser reiniciados ainda este mês, seguindo o protocolo de saúde com orientações da Organização Mundial de Saúde e do Guia Médico da CBF. O segundo turno do Campeonato Potiguar foi paralisado no mês de março, após o duelo entre Santa Cruz e Açu. Em uma reunião com representantes dos 8 clubes participantes, a Federação Norte Rio-Grandense de Futebol definiu o retorno da competição para o dia 10 de agosto, com o jogo entre América e Globo pela 4ª rodada no estádio Arena das Dunas. O protocolo utilizado pela FNF segue os decretos divulgados pelo governo do estado. Os profissionais envolvidos que estarão em campo precisarão apresentar teste negativo para a Covid, realizado 72 horas antes de cada partida. Já os profissionais de imprensa deverão utilizar máscara, respeitar um distanciamento de 2 metros entre as pessoas e terão a sua temperatura aferida assim que chegar ao estádio. Lembrando que os jogos acontecerão de portões fechados para o grande público. O governo do estado, através da união dos programas RN Mais Unido e RN Mais Protegido, entregou no último fim de semana 10 mil máscaras, 150 protetores faciais, 150 litros de álcool 70%, 60 litros de sabonete líquido e 600 pares de luvas para a Federação Norte Rio-Grandense de Futebol distribuir entre os 8 clubes participantes da competição. A Federação Norte Rio-Grandense de Futebol distribuiu 30 testes para o coronavírus a cada um dos 8 clubes participantes do campeonato, para que os profissionais que testem positivo sejam afastados. A dúvida que fica é: como serão realizados os testes durante a competição? A federação irá disponibilizar esses testes ou os clubes terão que arcar com esses custos? E também como será feita a fiscalização para garantir a saúde de todos os envolvidos no campeonato. A federação, através de sua assessoria, não respondeu esses questionamentos até o fechamento dessa matéria. Alguns clubes enfrentam uma situação financeira bem difícil e terão que correr contra o tempo para remontar o elenco, como é o caso do Açu, que só permaneceu com o técnico Júlio Terceiro e mais 4 jogadores, e o do Fosse Luz, que também sofreu com muitas baixas durante a paralisação. O Potiguar de Mossoró tem pequeno risco de rebaixamento e segue dividido entre a preparação para a continuidade do estadual e a Série D do Brasileirão. Já o Santa Cruz continua tentando remontar o seu elenco, já que não tem chance de título. Os clubes estão sendo beneficiados pela federação com auxílio transporte e a abolição da cobrança de taxas para o restante da temporada.
Para América, ABC e Globo, a situação é um pouco melhor, já que não tiveram grandes problemas com o seu elenco e conseguiram fazer as testagens de seus profissionais antes dos demais, assim começando a sua preparação com antecedência. O Festival de Cinema de Caicó acontece dos dias 8 a 16 de agosto em sua terceira edição. Assim como tantos outros eventos, o festival também precisou se adequar ao período de distanciamento social. Por 2 anos seguidos, o calor humano do festival toma conta do Centro Cultural Adjuto Dias, promovendo a cultura do cinema na região do Seridó. Só que nesta edição, a telona será substituída pelas telinhas. Para evitar aglomerações, o Curta Caicó vai acontecer em formato digital. O nosso festival está chegando à sua terceira edição e vamos fazer em ambiente online. É isso mesmo. O festival acontece entre 8 e 16 em nosso site, no curtacaicó.com.br, em nossas redes sociais e nosso canal no YouTube, o @curtacaicó. Você se inscreve, segue as nossas redes sociais e você vai poder acompanhar toda a programação. Olha só, nós teremos mostras de cinema, nós teremos debate com os realizadores, teremos oficinas de cinema e olha só a abertura. No dia 8 de agosto nós vamos ter um bate-papo às 19 horas com Walter Carvalho, diretor de fotografia, e com a pesquisadora Flávia Saf. Então a abertura do festival começa de forma épica e a seguir desse bate-papo nós vamos ter a exibição de Boi de Prata, que é um clássico do cinema daqui do Rio Grande do Norte. Foi feito em Caicó. Com mais de 100 curta-metragens de todo o Brasil, o Curta Caicó deste ano traz uma programação gratuita e virtual, além, é claro, da exibição dos filmes. Os internautas ainda podem escolher os ganhadores na categoria Júri Popular. E no encerramento, o festival conta com novidades. Olha só, dia 15 nós vamos fazer a exibição do filme Bacurau no Complexo Turístico Ilha de Santana em formato drive-in. Nós conseguimos esse apoio e vamos ter no dia 15 o Bacurau e dia 16 nós vamos ter outra sessão drive-in com encerramento anunciando os vencedores do Curta Caicó. O festival é uma realização da Referência Comunicação com apoio do Edital de Economia Criativa do Sebrae RN. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.